A mais pura verdade é que hoje mais do que nunca o mundo precisa do Superman. Ele é um farol de esperança nos quadrinhos e no mundo real. Para muitos fãs de quadrinhos em todo o mundo, o Superman é o herói que começou tudo. Um modelo não apenas de justiça, mas também de esperança. O kryptoniano se associou a todos os aspectos positivos da condição humana, tornando-se uma das figuras mais icônicas da cultura pop. Não é nenhum segredo que a Warner Bros. Parece acreditar que os fãs não estariam interessados em ver um novo filme solo do Superman. Mesmo o excelente desempenho de Henry Cavill como um intérprete do Homem de Aço parece não ser o suficiente para convencer a empresa do contrário. Em um mundo onde os super-heróis são mais populares do que nunca, por que não ouvimos mais falar sobre o herói mais emblemático de todos os tempos? Talvez um dos filmes mais injustiçados da história cinematográfica do Superman tenha tido a ideia certa na hora errada, quando se trata do papel que o Homem de Aço desempenha em todo o panteão de super-heróis dos quadrinhos. De volta ao ano de 2006, o lançamento de Superman o Retorno retrata uma abordagem discreta e emocional que é quase revolucionária, especialmente à luz do nosso mundo de filmes de super-heróis pós-Vingadores, onde a maioria dos filmes de heróis está constantemente tentando superar uns aos outros com suas espetaculares cenas de ação e efeitos especiais de qualidade duvidosa. Há muito o que gostar em Superman o Retorno. Apesar de algumas de suas escolhas serem questionáveis, é um filme que não merece todo o descaso que sofre entre os fãs do universo do Escoteiro Azul. Superman o Retorno claramente queria atrair um público específico, os fãs mais antigos do Superman, que cresceram assistindo os filmes de Christopher Reeve, que retratavam um herói amigável e idealista, operando em um mundo bastante preto e branco. O diretor Bryan Singer ficou tão empolgado com a ideia de dirigir um filme do Superman, que desistiu de dirigir o terceiro filme dos X-Men, mesmo após o sucesso de X-Men 2. Para a época, eram raras as sequências de super-heróis que melhoravam drasticamente em relação ao original. O público passou grande parte da década passada apenas especulando como seriam os próximos filmes do Superman no cinema. Superman Lives, o projeto mais famoso e lembrado, tinha uma escolha de atores que pareciam incompatíveis com o projeto, com a história tomando liberdades absurdas em relação à história do personagem, tudo em nome de modernizar o Superman para com o público, sejam matando, ressuscitando ou dando-lhe um novo traje robótico para vender brinquedos, e afastando o personagem da esperança e do otimismo que ele normalmente inspirava. Havia até uma ideia de um filme em que o personagem enfrentaria o Batman em uma versão muito diferente da que foi vista nos cinemas em 2016. Mesmo eu estando aqui para defender Superman o Retorno, eu não posso simplesmente passar pano para muitas decisões absurdas que o filme possui. Bryan Singer se propôs a fazer um filme romântico e maduro do Superman, bem como um que homenageasse o mundo estabelecido nos filmes estrelados por Christopher Reeve, uma franquia que terminou no fundo do poço, ou o desastroso Superman 4 Em Busca da Paz, lançado em 1987, que deixou o personagem na geladeira e longe dos cinemas por quase 20 anos. Com isso, Superman o Retorno conta a história de um Superman que esteve ausente da Terra por quase 5 anos. Logo, o título não é só sobre o retorno do personagem à Terra, mas também o retorno literal da franquia aos cinemas. A lógica aqui, em teoria, é bastante sólida. A história de origem do Superman é uma das histórias mais contadas em toda a cultura pop, e a lógica parecia ser tentar superar a versão apresentada em Superman o filme. Sem dúvida, a maior realização de uma história de origem de super-herói já feita. Todo mundo conhece os traços gerais da origem do Superman, mesmo adaptando alguns dos outros elementos familiares dos filmes antigos, como o design de Krypton, tema de John Williams e Marlon Brando como Jor-El. Bryan Singer e companhia usam uma cinematografia eficaz, estabelecendo imediatamente uma continuidade reconhecível sem ter que fazer muito trabalho pesado. É uma técnica recentemente adotada por filmes como Creed, Star Wars: O Despertar da Força e Top Gun: Maverick, que mais ou menos descartam a necessidade de ver os filmes anteriores, em favor de focar apenas na história que está sendo contada. Mas por outro lado, nunca fica claro quanto da franquia anterior dos filmes do Superman deveriam existir dentro do universo de Superman o Retorno. O cenário mais provável é que tanto o Superman 1 quanto o Superman 2 sirvam de base para o Superman o Retorno, descartando assim o terceiro e o quarto filme da saga. Isso talvez explique o elemento mais controverso desse filme do Superman, Jason Lane, o filho do herói, com a jornalista Lois Lane. A apresentação do filho de Lois Lane, que para surpresa de ninguém era filho do Superman, deixou uma sensação muito ruim para as pessoas que viram o filme, independente do fato do Superman ter deixado a Terra antes que ele soubesse da gravidez de Lois, o que significa que não havia como ele saber que ele era pai de um filho. A narrativa do pai que foi comprar cigarros se firmou e nunca mais foi esquecida. Parecia uma trama desnecessária em um filme que já gasta um tempo considerável retratando um Superman tentando chegar a um acordo com um mundo moderno e mais cínico do que o personagem enfrentou em seus filmes lançados nos anos 80. De quebra,
a juventude do elenco principal acentuou o problema com a continuidade da história. Brandon Routh aos 26 anos e Kate Bosworth aos 22 teriam se encaixado bem melhor em uma abordagem ao estilo Batman Begins, para o início de uma nova franquia, mas a ideia de que o Superman desapareceu por 5 anos, depois de presumivelmente ter uma carreira em uma amizade com Lois Lane, que durou pelo menos 2 ou 3 anos antes disso, simplesmente não parecia se alinhar com a maneira como esses personagens eram retratados no filme. E agora temos que falar do elefante na sala, o Superman desse filme. Brandon Routh fez um bom trabalho com o material que lhe foi dado. Na minha opinião, ele é um Superman muito mais subestimado do que o do Henry Cavill. As pessoas não dão o devido valor que ele realmente merece, mesmo tendo tido só um filme para mostrar isso. No entanto, seu sombrio, assombrado e solitário Superman era reconhecidamente o ícone altruísta. Você podia vê-lo lutando para manter essa vantagem nobre e esperançosa em um mundo que parecia ter seguido em frente sem ele. O efeito pode ter sido aquele em que o público sente pena do Homem de Aço em vez de se identificar com a sua dor. E isso é meio desanimador. Por outro lado, é uma visão diferente da do que o produtor Jon Peters vinha tentando trazer desesperadamente durante a década anterior, com os filmes cancelados do personagem, onde o herói era alternadamente retratado como um alienígena neurótico e distante ou um homem frio e solitário. Aqui, com o filme atuando como uma vaga sequência dos filmes de Christopher Reeve, você podia pelo menos ver na atuação de Brandon Routh a sombra do otimismo passado do personagem, sombreada com a sua nova visão de mundo. Em teoria, essa visão do Superman soa brilhante e até revolucionária, mas os temas retratados no filme não foram formulados para que o público geral entregasse a bilheteria necessária para fazê-lo funcionar. E houve algumas escolhas de edição questionáveis no filme. Para começar, uma extensa sequência envolvendo o Superman visitando as ruínas de Krypton foi cortada da abertura do filme. Essa sequência está disponível no Blu-ray do filme. Não é apenas visualmente impressionante e dá ao filme uma dose necessária de espetáculo de ficção científica desde o seu início, mas é crucial para entender por que o Superman foi embora da Terra, e é até referenciado mais tarde no filme. Em vez disso, o filme começa com uma sequência no melhor estilo de um desenho animado genérico dos anos 90, com Lex Luthor interpretado por Kevin Spacey, uma escalação que era melhor na teoria do que acabou sendo na prática, roubando uma fortuna de uma senhora, interpretada pela falecida atriz Noelle Neal, que fez a Lois Lane na série de televisão do Superman dos anos 50, e que merecia uma homenagem muito melhor do que essa simples aparição safada. E consigo, essa cena traz alguns dos diálogos mais expositivos e imperdoáveis de todo o filme. O filme então se desenrola em um ritmo tão lento que dá vontade até de dormir, e demora quase 1 hora de filme pra gente ver o Clark Kent trajado de Superman, o que é exatamente o que você pensaria que pular a história de origem do herói fosse evitar. Além de um punhado de grandes momentos icônicos como a cena do avião, que é simplesmente maravilhosa, o filme nunca desenvolve um senso de ritmo ou urgência. O que realmente é frustrante é que Superman o Retorno ainda poderia ter feito praticamente tudo que Bryan Singer queria fazer, permaneceu o mais fiel possível ao tom e ao espírito da visão de Richard Donner para a franquia, mas contou uma história muito mais rasa. E sim, isso poderia ter incluído a história do filho do herói e a sua saída da Terra, mas em vez disso, a estrutura do filme e os arcos dos personagens são muito fiéis ao primeiro filme do Superman, lançado no final dos anos 70, com cenas e diálogos quase que copiados do filme original. O público que estava exigindo fidelidade a essa visão do personagem já conhecia aquele filme de cor e queria uma nova aventura, não outra história envolvendo a apropriação de terras de Lex Luthor, que por sinal, esse é um dos piores planos de qualquer vilão de um filme de super-heróis. Não há nenhuma razão para que esses temas do Superman chegando a um acordo com o mundo que seguiu em frente sem ele não pudessem ter sido explorados dentro da estrutura com um vilão muito mais emocionante que Lex Luthor, como por exemplo, Brainiac, que tá há muito tempo guardado na geladeira como a melhor opção possível para um vilão de um filme do Superman, e que foi recentemente utilizado de forma maravilhosa na série de televisão Krypton. Mas as circunstâncias estavam contra Superman o Retorno desde o seu início. Quando você considera que o orçamento desse filme foi de 270 milhões de dólares, alguma coisa realmente não tá certo. Vamos comparar isso com outros 2 filmes que foram lançados no mesmo ano, com orçamentos semelhantes. X-Men 3, o confronto final, teve um orçamento de 210 milhões e Piratas do Caribe 2 de 220 milhões. Ambos os filmes são muito mais carregados de ação, cenários, personagens fantasiados e efeitos especiais do que Superman Retorno, e ainda custaram muito menos para serem feitos, e se saíram bem melhores nas bilheterias. Se esses números não te convencerem, vamos comparar o orçamento de Superman Retorno com o de O Homem de Aço, um filme com muito mais cenas de ação que o seu antecessor, que ainda custou 225 milhões, quase 50 milhões a menos, e ainda foi lançado 7 anos depois. Talvez deva ter rolado uma lavagem de dinheiro na produção desse filme, mas isso é só teoria minha. Superman Retorno sofreu provavelmente da cobrança pelo trabalho infernal
fenomenal que foi a pré-produção dos filmes anteriores cancelados do personagem, como Superman Lives de Tim Burton e Superman Flyby de J.J. Abrams. Talvez a proposta de Bryan Singer para Superman Retorno era tão boa para Warner Bros naquela época, porque significava que poderia ser trazido com um orçamento relativamente modesto, pelos padrões de filmes de super-heróis daquela época. Os executivos poderiam ficar felizes. Na época, a Warner Bros estava apostando na aclamação que foi o reinício da franquia do Batman, com Batman Begins, e na novidade que era o renascimento dos filmes de super-heróis. Lembre-se que em 2006 ainda tínhamos a sorte de conseguir um filme de super-heróis por ano. Logo, eles queriam dar uma revitalizada na imagem do Superman para o primeiro filme, para assim na sua continuação enchê-lo com cenas de ação. Mas isso acabou não sendo uma boa ideia, né? Superman o Retorno simplesmente não trouxe o lucro esperado para a Warner. Ele chegou ao final de 200 milhões, com quase outros 200 milhões arrecadados em todo o mundo, que normalmente teria sido suficiente para garantir uma continuação. Mas novamente, esse orçamento absurdo de 270 milhões de dólares significou que o filme possa ter apenas se pagado, e com muita dificuldade se você for parar para pensar. Curiosamente, ele foi razoavelmente bem visto pela crítica, e certamente não tão massacrado quanto o outro filme de herói lançado naquele ano, X-Men 3, que fez mais dinheiro nas bilheterias. Mas mesmo com as críticas ruins, todos se lembram de X-Men 3. O mesmo pode não ser dito de Superman o Retorno. Talvez o baixo desempenho nas bilheterias do filme possa ser atribuído ao seu fracasso em hypar os principais fãs de super-heróis, que ficaram quase que mundialmente desapontados com a falta de novos personagens ou qualquer sugestão de mitologia mais ampla do Superman ou do universo da DC Comics. O universo compartilhado de filmes de super-heróis ainda era um sonho em 2006, embora muitos esperassem, eu principalmente, que o Superman de Brandon Routh pudesse se encontrar com o Batman de Christian Bale, já que o filme possui uma rápida citação à cidade de Gotham. E isso, infelizmente, nunca aconteceu. O resultado disso tudo, uma sequência que nunca foi realizada. Apesar de que logo após o lançamento do filme, a Warner Bros rapidamente disse que estava planejando uma sequência do filme com o lançamento para 2009, com o título provisório de Superman, o Homem de Aço. Mas com o passar do tempo, os planos para uma continuação do filme foram ficando cada vez mais inexistentes. Bryan Singer chegou a dizer que sentia que o público estava insatisfeito com a falta de histórias de super-heróis reais e que queriam mais uma sequência voltada apenas para a ação. Olha só a desculpa desse cara, é inacreditável. Algum tempo depois, uma onda de rumores sobre o roteiro cancelado do segundo filme chegou a circular na internet, e Darkseid e sua invasão é uma história onde Brainiac viria à Terra e dominaria o filho do herói, e o Superman seria obrigado a matá-lo ainda na forma da criança. Ainda bem que isso tudo não passou de boataria. Nem o próprio Brandon Routh chegou a saber como a história do segundo filme seria. Talvez tenha sido até melhor que uma continuação nunca tenha acontecido. Para melhor ou pior, Superman o Retorno nunca pareceu o começo de algo novo, assim um adeus a uma era da franquia que nunca teve a despedida apropriada que merecia. Para os fãs, ainda vale a pena dar uma olhada, e é provavelmente o último filme do Superman que veremos onde a função principal do personagem não está associada com o quanto de destruição ele pode causar com seus poderes. Ainda assim, a cena do resgate do avião é justamente apontada como um ponto alto na história cinematográfica do herói, mas não podemos deixar de citar o momento que o personagem puxa o iate para fora d'água, exatamente no momento em que tudo parecia perdido para Lois, Richard e Jason. Tenho certeza se algum filme do Superman já atingiu esse sentimento de absoluta desesperança antes do resgate de última hora. É uma sequência extraordinariamente tensa, mas o momento do heroísmo quando você percebe que tudo ficará bem enquanto a música aumenta é algo que definitivamente as futuras aventuras do Superman nos cinemas deveriam procurar como inspiração. E é isso aí, meus amigos, obrigado por assistir. Aproveite e deixe sua opinião aí nos comentários. O que vocês acham de Superman o Retorno? É um filme injustiçado que merece mais atenção, ou ele merece continuar enterrado numa vala nos jardins da Warner? Comente, eu vou ficando por aqui, valeu, até mais!